esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, nós chegamos ao último domingo da nossa caminhada de advento. 4 semanas a igreja nos concedeu para que pudéssemos fazer uma verdadeira limpeza no nosso coração. Daqui 4 dias nós vamos celebrar o Natal e vamos viver o Natal que nós preparamos ao longo dessas semanas. Para muitos o Natal será de fato o Natal de Jesus, em que eu fui capaz de ir preparando a minha vida com os sacramentos, jogando fora aqueles pecados que eu insisto em caminhar com eles. Então eu vou celebrar bem o Natal. Para outros o Natal vai ser apenas mais um dia de festa, que vai acabar quando acabar o último pedaço do pernil, ou quando eu acabar lá no hospital porque comi demais e passando mal. Para uns o Natal será de fato o Natal de Jesus, o Natal da alegria, o Natal da preparação, que eu fui capaz de aproveitar essas 4 semanas. Para outros será apenas mais um dia no calendário. Mas ainda dá tempo, nós temos 4 dias para fazer mais uma limpeza no nosso coração. A liturgia desse final de semana, as leituras desse domingo, vem nos insistir sobre esse projeto de vida verdadeira, de vida plena, esse projeto de salvação que Deus quer nos oferecer.
Aliás, que Deus começou a nos oferecer lá no Antigo Testamento e vem até a encarnação do seu Filho. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada lá das profecias, lá do livro de Samuel, capítulo 2. O livro de Samuel foi escrito num momento muito importante da história de Israel, quando o povo começavam a se entender como gente, a se entender como povo. Quando as tribos que eram divididas em tribos Reino do Norte e Reino do Sul começaram a se reunir em torno de um único rei, portanto, um feito histórico na caminhada do povo de Deus. E que rei foi esse, senão o rei Davi? E o rei Davi conduziu de tal forma o seu povo que ele conseguiu instituir uma única capital, Jerusalém. Isso, gente, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. É por isso que Jerusalém é reconhecida como a cidade de Davi. Foi Davi que a transformou. Foi Davi que fez de Jerusalém a Arca da Aliança, que era o sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo. Então, essa nova capital do reino, que era santa para todas as tribos, começou a brotar no coração de Davi o desejo de construir ali um templo para abrigar o próprio Deus. Então começou uma série de discussões entre o povo, porque o povo acreditava que Deus também era nômade, que Deus também vivia peregrinando de lugar em lugar. Então não aceitaram a construção de um templo ali. Davi não vai construir o templo, Salomão vai construir mais tarde. Mas enquanto casa de pedra, não foi Davi quem fez. Enquanto casa de pedra foi Salomão. Mas Deus, ele vai construir um templo enquanto família para Davi. Não é o que está lá no versículo 11 da nossa primeira leitura, que quem tiver o folhetim pode acompanhar. No tempo em que eu estabeleci juízes sobre o meu povo, concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. Portanto, trata aqui de uma aliança entre Deus e Davi. De uma aliança entre Deus e a família de Davi. E essa família começa a se tornar depositária das promessas divinas. Olha que coisa bonita, gente. Essa aliança, diz essa primeira leitura que nós acabamos de ouvir, vai garantir uma relação especial entre Deus e a descendência de Davi. Versículo 14 da nossa primeira leitura. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Essa aliança vai garantir que através dos reis, descendentes de Davi, o próprio Deus vai cuidar do seu povo. Versículo 12. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Essa aliança vai garantir a prosperidade, essa aliança vai garantir a paz, vai garantir a justiça. Versículo 16, tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Olha só, gente, trata aqui de uma promessa, que apresenta a fidelidade de Deus, que apresenta também o seu amor ao longo da história, testado, provado, que apresenta a vontade que Deus tem de cuidar do seu povo, que caminha com esse povo ao longo da história. O povo de Deus, nos momentos de dificuldades, essa primeira leitura foi escrita 1000 anos antes de Cristo. E nos momentos de dificuldades do povo de Deus, o povo começa a sonhar então
com alguém que fosse descendente de Davi, para fazer acontecer o que Davi fez acontecer quando reinou. Olha só que para Deus o tempo não se conta com o relógio. Davi reinou 1000 anos antes de Cristo. E o descendente de Davi, ele vem 1000 anos depois, que é identificado como o próprio Cristo. Então nós precisamos parar de pensar que Deus está demorando muito em nos ajudar. O tempo em Deus não se conta com o relógio. O tempo de Deus não é o tempo do cronômetro, mas é o tempo da graça, é o kairós. Depois da segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 16, essa carta foi escrita 50 anos depois da paixão de Cristo. 50 anos depois de Cristo. E as comunidades que haviam sido fundadas por Paulo estavam vivendo uma grande crise. Porque nessas comunidades começaram a aparecer ex-judeus que deixavam o judaísmo e se converteram ao cristianismo, pagãos que não acreditavam em nada ou que eram considerados impuros, que gostaram muito da pregação de Paulo e começaram a seguir Jesus Cristo. Então toda essa gente começou a morar no mesmo lugar, dentro da mesma comunidade. E aí começou uma série de discussões em que os judeus começaram a pensar assim: para ser cristão, primeiro precisa ser judeu. Ou seja, para seguir Jesus Cristo, primeiro você tem que ser circuncidado, primeiro você tem que observar as leis, primeiro você tem que observar aquele monte de preceitos. E aí São Paulo vem dizer: ô gente, o que é isso? Para nós só Cristo basta. Nós não precisamos de regrinhas que vão nos escravizar. Nós precisamos de Cristo. E aí ele diz que essa salvação Deus oferece a judeus, a pagãos, todos somos chamados a ser salvos. E que o essencial não é o cumprimento da lei, e sim acolher a proposta de salvação feita por Deus através de Jesus. E aí São Paulo vem dizer: essa proposta estava escondida por séculos e agora ela se revela, mas ainda continua sendo um mistério. E é por esse mistério que o amor de Deus se reflete em cada homem e em cada mulher. Portanto, São Paulo deixa muito claro que não é o cumprimento de regras que vai garantir o céu na nossa vida. E eu já cansei de dizer isso aqui ao longo de todo esse ano. E Jesus também no evangelho de 2 domingos atrás dizia: cuidado, porque tem muita prostituta que vai para o céu primeiro do que muito que se diz católico. Porque fala que é católico da boca para fora, mas quando é para provar que é católico, não é capaz. Quando é para testemunhar que é católico, se esconde. Quando é para marcar território, eu sou contra isso, a minha religião é contra isso, eu me torno um covarde, eu vou junto com todo mundo. Esses são os piores, gente, porque esses impedem que o reino aconteça. Agora um pecador que se converte, não, esse entra na dinâmica, porque ele deixa tudo para trás. Ele entra nessa dinâmica de reino de Deus, deixando tudo para trás. Por isso são os escolhidos, são os prediletos de Deus. E Jesus fazia questão de estar junto com essa gente, porque ele sabia que o coração dessa gente é mais fácil de converter do que uma pessoa que se diz totalmente pronta, totalmente preparada, mas não é capaz de defender nem a fé que acredita. Então nós precisamos ter cuidado, gente. Pode ser que lá na fila do céu a gente encontre pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja, mas que viveram o evangelho, que defenderam Cristo, que foram capazes de ser fiéis à palavra. Missa todo domingo não garante o céu para ninguém, não. Se for somente um cumprimento de rito.
Agora, se for para transformar o meu coração, se for para me fazer uma pessoa melhor, depois de uma experiência dolorosa de uma semana, se eu venho aqui e coloco tudo, coloco toda a minha vida aqui, aos pés desse altar, aí sim a missa me transforma e me salva. Mas se for somente para cumprir um preceito, se for somente para ser visto bem pelos outros, olha só como ele é bonito, como ele é católico, vai à missa todo domingo, mas o coração está lá duro. Às vezes não perdoa uma pessoa que vive dentro de casa. Às vezes não é capaz de dizer bom dia para o esposo, para a esposa. Fica lá falando mal dos vizinhos o tempo todo. Como é que eu vou viver o cristianismo desse jeito? Depois do nosso evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, o capítulo 1. Esse evangelho de São Lucas narra o momento em que o anjo vai até Maria e diz que Deus a havia escolhido. Nós não podemos ler esse evangelho como se esse evangelho fosse uma reportagem de jornal. Não foi essa a intenção do autor quando escreveu, mas sim fazer uma catequese sobre Jesus. Fazer uma catequese sobre o momento em que Deus se esvazia. Olha que coisa bonita. Deus deixa de ser Deus, ou melhor, Deus deixa o céu para vir ao encontro de Maria. Portanto, é aquele movimento que nós chamamos de kenosis. Deus se esvazia dele mesmo. Ao nos dar, ao nos enviar o seu Filho, e necessariamente esse esvaziamento passa pelo sim de Maria. É o que nós estamos vendo no evangelho de hoje. Portanto, não é uma reportagem de jornal, não há nenhum interesse científico nesse texto, mas sim um interesse catequético. E o texto diz que a cena se passa em Nazaré, uma aldeia da Galileia. Só para a gente entender, existia a Judéia, a Galileia ficava na periferia da Judéia. Nazaré ficava na periferia da Galileia. Ou seja, Maria morava na periferia da periferia. Onde, segundo os judeus, a salvação não ia chegar de jeito nenhum. Porque lá na periferia tinha contato com o mundo pagão, eram impuros. Tanto é verdade que, num dos relatos do Evangelho, um judeu vem dizer, da Judéia, pode vir, da Galileia, pode vir alguma coisa que presta. Portanto, os judeus acreditavam que a salvação nunca passaria por Nazaré. E aí Deus, mais uma vez, vai contra todas as convenções humanas. Deus não está condicionado à nossa vontade. Não é porque nós achamos que fulano não vai ser salvo, que Deus não vai salvar. E de repente Deus vai até Nazaré. Deus vai até a periferia da periferia. E lá encontra uma jovem chamada Maria, que já estava com o casamento todo arrumado. Os estudiosos dizem que Maria tinha 17 anos, quando o anjo Gabriel foi até ela. Portanto, uma menina ainda frágil, uma menina ainda delicada, que era nada mais, nada menos do que a personificação do povo de Deus, que ainda estava fraco, que ainda estava frágil. E aí o anjo vem dizer, ave cheia de graça, alegra-te cheia de graça, para dizer que Maria era a predileta de Deus, a qual Deus a cobre com o seu amor. E o anjo continua, o Senhor está contigo, ou seja, Deus te escolheu, Maria, Deus te chamou. Cabe a Maria dar uma resposta, e nós sabemos qual foi a resposta de Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Olha só a disponibilidade de Maria. Mesmo sem compreender, e ao longo dessa semana nós vimos no Evangelho o drama que José sofreu quando ficou sabendo que Maria estava grávida. E nesse determinado momento da história,
José se iguala a Maria, porque soube responder com docilidade, com simplicidade ao projeto de Deus. José disse sim também, da mesma forma que Maria disse sim. Apesar da fragilidade de Maria, Deus vai até ela para oferecer esse grande presente para o mundo. E é graças ao sim de Maria que hoje nós podemos chegar a Jesus. Eu fico muito chateado quando eu vejo os nossos irmãos evangélicos dizer que Maria foi uma qualquer no projeto de Deus. Maria não foi uma qualquer, foi a cheia de graça. Cheia de graça por quê? Porque o coração de Maria ficou disponível para Deus. E é por isso que ao longo da história a igreja vai dizer que Maria foi imaculada, que Maria não teve pecado, porque o coração dela era cheio de graça. Era cheio de graça. E assim nós pedimos em cada Eucaristia que o nosso coração também possa se encher dessa graça de Deus. Coração cheio da graça de Deus é coração que não tem lugar para o pecado. Coração cheio da graça de Deus é coração misericordioso, é coração que sabe olhar para o outro e enxergar Cristo no outro. Então vamos pedir nesta Eucaristia, a última antes do Natal, o último domingo antes do Natal. Que da mesma forma que Deus vem ao nosso encontro, passa por Maria, que nós tenhamos a coragem de ir ao encontro daquele que precisa de nós. Não é só com presente, não é só com festas. Muitas vezes aquele que precisa de nós é aquele que precisa de uma palavra amiga, é aquele que precisa de um abraço, mesmo nesse tempo de pandemia, mas é aquele que está lá dentro da nossa casa, que na noite do Natal está dispensando qualquer tipo de festa, quer apenas o perdão, quer apenas um diálogo. Vamos pedir nessa Eucaristia que Deus nos conceda essa graça, de sermos também como Maria, dizer sim ao projeto de Deus, mas sobretudo levar adiante esse projeto. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A casa é sua, pode entrar.